Aconteceu em Alagoas. Estudava à noite e pegava ônibus. Para ir à escola, esse ônibus passava por lugares terríveis, sujeito a muito assalto, mas ultimamente escutava história terrível de uma fera nas redondeza. Nunca acreditei nessas coisas, mas o que ocorreu comigo, estou com trauma até o dia de hoje. Assombro Top 3 apresenta o Lobisomem de Alagoas. Boa noite. Moro num povoado chamado de Tamboquinha, que fica entre Arapiraca e Feira Grande, no estado de Alagoas. O relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo quando eu estava em Feira Grande. Como o lugar em que eu moro é afastado, eu ia de ônibus para a escola. Um dia, já era mais das 18h30 e o ônibus ainda não tinha passado. Pensei em voltar, porque ia chegar atrasado até a escola. Aí o ônibus chegou. Já caminhando dentro do ônibus, eu vi uma conversa de um animal que estava matando gados, bodes, galinha na região. Porém nem liguei para o assunto. Nesse horário era pouco que estava no ônibus, no máximo de 4 a 5 pessoas que estavam por lá. Na volta para casa, umas 10 horas da noite, eu sentei no primeiro banco, aonde dava para ver a estrada. As estradas por aqui são bem estranhas, cheia de mato e muito estreita. A minha mãe sempre falou para não andar por aí, porque no ano passado atiraram no motorista uns assaltantes. Eu estava meio distraído no ônibus, olhando pela estrada, perto de uma plantação de cana, próximo a uma grita. Ali tinha um lugar que ninguém passava, porque tinha 2 casas abandonadas e não tinha iluminação. E falavam que ali naquele local já avistaram muita coisa estranha naquele lugar. Dizia que já foi visto um animal grande e peludo, com pelos negros. Eu nunca acreditei nessas coisas, nunca acreditei nessas histórias. Quando chegamos exatamente ali, passando a uns 100 metros à frente, eu vi um enorme animal. Parecia ter uns 2 metros de altura, e seus pelos eram negros como a noite, e seus olhos eram vermelhos, bem intenso, parecendo fogo, e as suas orelhas eram pontudas. O motorista também viu e parou o ônibus e apagou a luz para aquele bicho não avistar. Fiquei imóvel, não acreditava no que estava vendo aquilo. Mesmo sabendo das histórias, o motorista levantou e abriu a porta do ônibus. Todos no ônibus falavam para ele não fazer aquilo, mas ele nem ligou e foi para a porta e começou a gritar: "Se for algum bandido fazendo alguma gracinha, eu estou armado, hein? E nem vou pensar em atirar." O motorista estava morrendo de medo devido aos assaltos e todos começaram a gritar. Mas eu gritava era para o motorista do ônibus voltar para fechar a porta para nós ir embora. Então ele voltou, acendeu a luz alta, dando a claridade, e ficou visível. Todos que estavam ali conseguiram enxergar uma coisa horrenda que ficou em 2 patas, tinha mais de 2 metros e tinha as pernas dobradas para trás. Eu comecei a chorar de medo. O motorista foi andando de ré. Entrando no matagal foi quando a criatura foi correndo para frente de nós. Ficamos todos em pânico. Aí o motorista acelerou para cima daquela criatura, que observou nós, e ficamos olhando para trás para ver aquela criatura, mas ela ficou imóvel e ela não seguiu nós. Graças a Deus que aquela coisa ela não nos seguiu, mas nós olhava para trás e ela ficava levantando e rosnando e dando seus urvos e deixando nós mais e mais apavorados. O motorista acelerou com tudo o ônibus e rapidamente consegui chegar até em casa. Cheguei desesperado e falei com a minha mãe sobre o ocorrido. Ela falou para me mudar de horário da escola. No outro dia, eu fui lá mudar de horário e vi a minha amiga
que estava lá no ônibus também. Conversamos sobre o ocorrido. Ela também mudou de horário. Fiquei traumatizado. Até o dia de hoje, eu não consigo sair depois das 20 da noite, por causa desse sobrenatural. E o pior é que todo dia eu tenho que ir para a escola e passar naquele mesmo lugar aonde eu vi aquela criatura. E todo dia é como se eu ainda visse ela. Obrigado, chegou até aqui, se inscreva no canal. Tenha uma boa noite.